Eu acho que para alguns não estamos chegando. Hoje eu apelei, mandei para tudo que foi lado. É isso aí. Ou é terceiro ou é quarto. Eu também tô, eu acho que a primeira foi aquele mais geralzão, aqueles elementos mais apresentando um pouco o curso, que eu botei ali o vídeo. Ah, eu suportes, aula, aula mesmo. Essa aqui é a nossa terceira, tá? Rainha, mas eu perdi as outras. Fala, Silvia. Comigo não. Silvia foi comigo? Não. Não, então tá. Porque eu tinha mandado, eu tenho mandado sempre por e-mail. Aí hoje foi que eu falei, aí o pessoal pediu para criar o grupo, que alguns não estavam conseguindo, não estava chegando. Eu falei assim, hoje peguei um macete aqui, eu vou botar a matrícula de todo mundo para puxar vocês. Então um monte de gente hoje vai começar a receber por matrícula, que não estava chegando, que eu estou perturbando para chegar. Quero vocês aqui. Perdi as outras aulas, Rainha, não tem problema. As aulas ficam gravadas no chat da própria reunião, você pode ver. Eu estou baixando essas aulas, foi só um probleminha que eu tive no YouTube, por isso ainda não está lá. Eu estou baixando essas aulas no YouTube e a partir do momento em que eu baixo essas aulas para o YouTube, aí a gente faz o devido processo e a devida sequência, tá? E aí a gente deixa isso já bonitinho, beleza? Então quem perdeu, fique tranquilo, dá para recuperar. Quem não, do que eu estou falando, Rainha? Essa aula é sobre o quê? Qual é o estilo dessa aula? É uma aula que a gente trabalha língua e cultura, então a gente tem um foco muito grande de lidar com a língua como um elemento de construção da sociedade. A língua como parte de um processo que dá sentido à própria sociedade. Se a língua dá sentido à própria sociedade, a gente precisa trabalhar com elas exatamente dialogando entre de onde ela vem, a sua história, as suas relações e os rudimentos, os elementos. Então a gente sempre compõe para trabalhar alguma fixação, a gente trabalha um pouco com música, a gente trabalha um pouco com alguns exercícios. Semana passada eu pedi leitura de uma parte de um livro. Qual é o cenário que a gente tem? Eu já fui lá atrás na humanidade, já falei dos povos diversos, e hoje eu quero falar de como surge essa língua identitária espanhola que vai estar colocada e vai estar se disseminando nas Américas. Esto es la idea de la reconquista ibérica. Tiene una relación muy derecha con movimientos de pueblos que partir de Castilla organizan una forma efectiva de hacer no solamente una conquista de bases militar, pero de hacer un proceso efectivo de una construcción de una identidad y esta identidad constantemente es reformada, constantemente reafirmada, constantemente estruturada en una idea de una centralidad. Hay un pasado, hay una historia, hay un valor colectivo que necesita ser marcado, estruturado, precisa ser constantemente. Só um trabalho com de ouvido, mas consigo interagir, mas estou aqui presente, está bonito, Emílio. Aparece, aparece, aparece. Então, tenho uma formulação básica de hoje. La lengua fue creada como una forma de poder, como una forma de afirmación de una identidad nacional que pasó y se estructuró en una forma de control, de una forma de dominación, de una forma que la lengua como parte de una imposición, pero también parte de una recreación como una forma de resistir, como pueblos que estaban sobre su presión, pueblos que estaban sin condiciones de hacer una marca diferencial, pero en la unificación de la lengua y una otra manera de plantear formulaciones, de llorar, de decir,
recrean una práctica muy relevante en la parte de que podemos construir la periodización, construir la identidad, construir la valoración de América Latina. En fin de la clase anterior, hablamos sobre un autor uruguayo, su nombre es Eduardo Galeano, que hablaba exactamente sobre la construcción de una identidad, la construcción de una percepción de fuerzas, de poderes, de la historia que se hace aquí en Latinoamérica. Entonces, hoy hay una estructuración de mi parte de hacer cómo podemos comprender esto. En la segunda parte de la clase hablaremos sobre formas de manifestações, marcos, e faremos a gente vai fazer alguns exercícios de uma maneira a brincar um pouco com a língua, construir coletivamente para que a gente possa tocar. Para quem está chegando agora, como eu tenho material de apoio, a gente reduziu um pouquinho o tempo ali da aula específico, mas a gente fica com o material didático de suporte a vocês, que pode ser acionado a qualquer momento e que eu vou estar botando de novo aqui no chat, em especial que tem gente que só está conseguindo ver agora, eu acho que isso já vai facilitar bem. Só um segundo que eu já coloco no chat. Dúvidas para vocês chegaram depois, questões, ideias, se tiver alguma coisa, aproveita agora. Nada. Aí eu noto que eu chegando agora, você tem uma acentuação que é fácil para a gente. Sim, a minha marcação é de um acento muito próximo da mesma língua que vocês, português. Logo, terei sempre no início da aula um movimento de... eu brinco que o meu portunhol fica mais afiado. Depois, ao longo do processo, ele vai reduzindo, ficando cada vez mais fácil a marcação e a compreensão. Eu estou colocando os materiais aqui e eles são, vou repetir, eles são muito ricos. Registrem esses materiais, guardem esses materiais, leiam esses materiais. Daqui, o que eu já trabalhei? Eu já trabalhei a parte da variação linguística, que é logo o primeiro material que eu coloquei disponível para vocês. Dessa parte da variação linguística, eu trabalho pouco essa lógica de... Daí eu vou trabalhar agora variantes geográficas do espanhol, que é um pouco entender esse processo. Eu trabalho muito pouco com vocês, mas deixo como suporte as classes gramaticais e os sintagmas, e aí eu vou para terminologia, identidade, literatura, Hispanoamérica, suas ideias e ensaios. Por que o material tem todas essas possibilidades? Porque vocês fazem esse curso não necessariamente uma vez se quiserem. Então a gente tem uma possibilidade além. Sintonizados aqueles que não estavam participando antes, vamos embora para o nosso mergulho. Eu vou começar hoje trabalhando exatamente um pouquinho dessa construção histórica. Rainha, tu dá sempre bastante aula de história. Eu, como um professor muito feliz de história, sempre pego um pouquinho dentro dessa estrutura que é importante. Tenho hoje uma hipótese que necessito que seja marcada e que fique muito clara para nós. Durante os siglos 8 a 13, los núcleos cristianos del norte del espacio de la... Muito bom, valeu. Del norte del espacio de la España son, no son países, son regiones, son partes de pueblos que se organizan, tienen una lideranza, pero no tenemos una idea de un país, de una... Nada de esto. Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón, que más tarde Portugal, fueron entidades políticas que tienen un proceso continuo de unificación.
una unificación de la cual será central el papel de Castilla y la lengua de Castilla será la lengua entendida como la lengua oficial, que significó una uniformidad. Mira, no estoy hablando de la idea de una imposición por la fuerza, estoy hablando de una idea de formación que tiene momentos de conflictos, tiene momentos de construcción de identidad y para esto será fundamental la dominación de la lengua. Cuando hablo sobre que cada reino tenía sus propias tradiciones jurídicas, sus sistemas de alianzas, sus lenguas, su memoria de origen, Castilla no era Aragón, Navarra no era León, Portugal no era simplemente una prolongación de la Galicia. Los procesos de expansión territorial fueron generados identidades políticas nuevas y esas identidades se expresaron también en la escritura. Las crónicas no fueron documentos de la cancillería que decía, ya está, no. La literatura cortesana es fundamental para la comprensión, la pregación de los padres son fundamentales para la organización, fijar imágenes del pasado del poder, usar la historia en la lengua, la narración de victorias militares tuvo un papel central. Las crónicas medievales después modernas no solo registraban cómo se organizaban, cómo se adornaban, cómo los interpretaban, les convertía en memoria útil. Un rey que vencía una batalla no obtenía solo una plaza, una renta, obtenía un relato, una historia sobre sí, sobre cómo se torna una potencia. Un rey vencía una batalla y no obtenía, perdón, es marco de mi marca, punto de mi marcación, obtenía a una idea que circulaba, fortaleciendo su autoridad. Así la historia se convirtió en una herramienta de gobierno. Los monarcas lo conquistaban tierras conquistaban sentido. Pero a la lengua es parte fundamental. La idea de que los musulmanes estaban en la península ibérica y fueron vencidos por la fuerza de los cristianos. Para quien no conoce esa historia, en siglo VIII hay una presencia de dominación musulmana en espacio de toda la península ibérica, los espacios de Portugal y España actual, y este espacio había un califado, los reinos de Tafa, almohades, reinos nunca oí hablar de esta gente, es porque hay una idea solamente de una disputa religiosa. Una idea de que había los cristianos versus los musulmanes y que en algún momento Felipe de Aragón y Isabel de Castilla hacen su unión, expulsan los musulmanes, expanden para las Américas y tenemos, ya que mis clases de historia no fueron tan buenas, reina, no consigo comprender. Mira, conocer la historia en portugués o en español tiene la misma importancia central de una organización de nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad, reina, porque mi nombre es Rainha en portugués. Mi gusto de brincar, de hacer una broma con la idea de que rey no soy, soy una reina. Y nombre, pelo menos, entonces brinco con esta imagen que uso todo el tiempo. Pausar para o momento da reflexão. Estamos bem até aqui? Estão me acompanhando? Estou falando javanês? Está tudo certinho? Sim, sim, sim. Acompanhando, acompanhando. Muito bem, muito bem, muito bem. Para quem não acompanhou as primeiras classes, sou professor de história. Mi formación, tengo la plaza, la práctica, la formación, pero
siempre, 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 en todo momento seré un historiador hablando con vosotros. Y un historiador que tiene un amor, soy enamorado por la historia. Increíblemente enamorado por la construcción de la historia. Es para mí la comprensión de los pueblos de Latinoamérica, no como enemigos, pero como parte de un mismo sistema de organización política, parte de una construção intensa. É de verdade muito importante para mim, acho que vale o português nesse ponto. Então, por isso, vocês vão me ver sempre fazendo essa puxada, chegando para a história, provocando esses caminhos relacionados à história, porque para mim é fundamental. Para mim é parte fundamental desse entendimento e das buscas que a gente quer para poder fazer com que tenha sentido mesmo. Então, quero que vocês imaginem, você é brasileiro, se você não analisa esse movimento da expansão, que eu estou falando é da expansão, da mesma expansão que vai chegar aos portugueses aqui, que vai levar aos grupos espanhóis, é a mesma expansão, não são duas expansões. E essa mesma expansão que está levando esses grupos, que vai estar levando a esses debates, é uma expansão que deveria também estar muito clara para todos nós como parte da nossa formação. E se eu não questiono como ela aconteceu, como eles se uniram, eu passo a acreditar em qualquer coisa, até numa superioridade natural dos europeus. Aí, por que é ruim a gente achar que os europeus têm uma superioridade nacional? Talvez, natural. Talvez porque nós não sejamos europeus, no máximo um espelho entortado. E se eu sou um espelho torto, eu nunca vou conseguir ser, eu vou ter que estar me aceitando ou naturalizando um conjunto de incapacidades que eu acho muito ruim. A gente, como sociedade, acreditar nisso. Então, quando a gente está fazendo esse movimento de recuperar essa história, a gente está treinando o ouvido, a gente está apurando, mas ao mesmo tempo a gente está entendendo o sentido do vocábulo, a gente está entendendo por que eu tenho proximidade com a língua espanhola, por que muitas vezes eu tenho a impressão de que eu vou conseguir entender rapidinho a língua espanhola, mas aí eu vou ter dificuldades, tem os cognatos, tem as disputas, tem as coisas que são diferentes. Por que será que isso acontece? Isso acontece exatamente por conta dessas variações, desses momentos diferentes, desses olhares diversos. Então, é para provocar isso que eu faço essa leitura, é para provocar isso que eu faço essa recuperação. Claro que essa recuperação eu posso fazer ela de muitas formas, querem ver? Peraí. YouTube. Vou compartilhar para vocês, vamos ver se meu som funciona, porque de vez em quando ele dá uma travada horrorosa. Não chega para vocês. É só para a gente poder ver como é que tem muitas formas de olhar e entender essa estrutura de uma maneira sensacional. Só para contrariar, não estou conseguindo achar o arquivo que eu queria colocar. Achei. Para vocês verem de maneira viva a mesma história, como é que a gente pode contar. Fez o som? Vou tentar de novo para ver se ele vem. Reina, que así sea.
vais a servir a Isabel. Hay una construcción un momento muy especial. Esta es la coronación de Isabel de Castilla, el momento en que estaba preparada para asumir el trono, pero rápidamente hará el casamiento con Felipe de Aragón. Felipe de Aragón no es el punto central. Isabel es de Castilla. Castilla había un problema de la sucesión. La sucesión de la tradición española no podría ser en torno de una mujer. Entonces hacerán un casamiento especial, pero una gran presión para que una unidad entre Castilla y Aragón se ponga como central. No una idea de que no debemos, no, debemos tener la claridad, el punto debe ser claro sobre lo que significa essa realidade. Às vezes a gente finge que é forte. E que deu, o YouTube foi pro lado que eu não queria. Agora eu vou mostrar um pouquinho. Caiu do nada meu Gmail, caí aqui, passada. Não entendi, Juliano, que quando caiu aqui é a nossa aula. Estamos na aula de língua e cultura. Então, tá bom. Vou imaginar que deu tudo certo. Beleza. Então, que hablamos? Hablamos sobre uma construção. Uma construção de esta ideia de que a língua construiu a própria ideia de um reino cristiano entre Isabel de Castilla e Felipe de Aragón. Uma ideia que construiu un apagamento de la memoria. ¿Qué apagamento es este? Apagamento de que los judíos ocupaban posiciones importantes en España. Apagamento de que espacios urbanos, intelectuales, financieros vivían personas de religiones, lenguas, tradiciones diferentes. En este contexto, hablar de pueblos diferentes no significa solo enumerar religiones o lenguas. Significa comprender que la península se hizo precisamente en la tensión entre diversidad y poder. Cristianos, musulmanes, judíos no vivían en igualdad plena, pero tampoco en una separación absoluta. Había jerarquías, impuestos diferenciados, conversiones, violencias, pero el punto central es la idea de que para todos hay una afirmación y una repetición del peso del papel de la lengua. La lengua ofrece una vía privilegiada para mostrar esa historia. Si en parte vimos el peso del árabe, el nexo castellano y otras clases, hoy debemos pensar cómo la expansión del reino cristiano eliminó de un solo golpe la presencia de todos los otros. Y por cuenta de esta formulación que hoy, en primer momento, es marco de una identidad, de una fuerza, de un grupo, pero en la práctica, en la adopción de la lengua como instrumento de poder. Y al contrario, no tenemos una idea de que el castellano avanzó hacia el sur, no llegó a un desierto cultural, llegó a nombres, historias, personas, pero la dominación castellana teve como punto central un proceso de conservación, repetición, el uso de la gramática. No creemos muchas veces que es solamente una broma, algo sin sentido que la escuela nos obliga. Es un uso político la fuerza de uso de la gramática. En Brasil, por ejemplo, en años del siglo XVIII, no hablábamos, porque esta conjugación no es exactamente correcta. No se hablaba la lengua castellana, la lengua portuguesa. Hablaba-se una variación entre la lengua tupí y elementos de fragmentos de lenguas locales. Las personas trataban como la lengua general. La lengua general de Brasil, hay una prohibición clara y una amenaza de efectivo aprisionamiento de las personas que se mantienen la lengua general.
Los alemanes, los italianos que estuvieron en Brasil en siglo XIX y siglo XX fueron prohibidos de hablar su lengua natal mismo dentro de sus casas, como una forma de decir, si están en Brasil, son brasileños y deben agir, deben hacer parte de nuestra comunidad y no una comunidad en separado. Lo mismo tiene una raíz histórica y simbólica en un proceso de la dominación y la expansión de las Américas. Es un punto para mí muy importante. No solo falamos sobre a construção de uma tradição latina influenciada, estamos falando de uma construção de um processo de dominação que adopta como ponto central a língua, a cultura, os espaços de poder. Não há uma dominação espanhola nas Américas solamente por conta das armas. Tenemos que comprender que las lenguas no se desestructuran, no se apagan, pero necesitamos comprender que, do punto de vista de la fuerza, el último punto de presencia musulmana en España es la ciudad de Granada. En 1492 fue conquistada y era el punto de la culminación simbólica de la reconquista. Mira cómo es fantástico. La composición y la idea de la reconquista es tan fuerte en la historia de España que en fin de las guerras, de Primera Guerra, antes de la Segunda Guerra, tenemos una guerra civil española, un hombre de nombre Franco asume el poder y afuera tenemos que recuperar el proceso de la reconquista de nuestro pueblo. Mira, es una comprensión efectiva de que la lengua es una marca fundamental. Hay la prohibición de uso de catalán, euskera, galego. Hay una prohibición formal en siglo XX en el espacio de España. Pero es solamente una cuestión de observación de los mapas. Un momento. Vamos lá no Google Earth, porque isso se isso não ficar claro, nada vai ficar. Perdão, só um segundinho. Saiu aqui do lugar certo. Mapa. Não sei se vocês têm o hábito de entrar no Google Earth. Eu, particularmente, gosto muito de entrar no Google Earth para poder gerar algumas explicações. E uma das explicações que eu gosto de passar para os alunos quando eu estou trabalhando essa noção é justamente o como isso ele é sensacional para você entender mesmo algumas coisas. Então vamos lá ver o Google Earth. Cadê a Terra? Falta explorar a Terra. Não, quero ver camada nenhuma, não. Vem cá. Então, sejam bem-vindos ao planeta Terra. Quando você vê... Aí, deixa eu fechar essas coisas que ficam atrapalhando aqui. Padrão, beleza. Não quero fazer upgrade, não. Só para poder facilitar aqui. Vocês estão vendo a Terra, certo? Quando eu estou falando de Portugal e Espanha, e é ótimo ver essa perspectiva, eu estou falando da organização dos muçulmanos que saíram daqui, da Península Arábica, se expandiram e ocuparam os territórios que vão desde Irã e Paquistão, Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos e dominam até o centro da Península Ibérica. Dominam ainda essas ilhas ao sul da Itália, esses territórios em torno da Grécia e essa parte da Turquia. O Império Muçulmano foi muito grande durante uma larga parte da história. No fim da Idade Média, ele está em redução, os turcos ganham mais força, e aqui a gente passa a ter esse ponto central. Portugal e Espanha são esses reinos. Quando eu olho para eles de pertinho,
obviamente eles parecem grandes. A área onde estava colocado o que a gente estava vendo era justamente essa aqui, ó, Portugal, Leão. Castela está aqui, ó, em torno de Salamanca, Burgos, isso aqui era Castela. Aragão, ele é aqui, essa região um pouquinho mais próxima de Barcelona. Peraí. Tá vendo Barcelona aqui? Aragão era aqui, essa região entre Barcelona e Valência. E aqui o sul era domínio muçulmano. A cidade de Granada existe até hoje, aqui na região sul. Você consegue olhar lá a cidade de Granada. Peraí, fechou. Aqui, cidade de Granada. É o último ponto que eles vão dominar em torno de Granada, Málaga e Almeria. E você consegue. Mas você olha isso aqui, parece grande, né? Mas o caminho que eles estavam buscando, como eles fizeram parte desse... Desculpa. Como eles fizeram parte desse grande império durante muito tempo... Ah, mapinha, vai, me ajuda. Como eles fizeram parte desse grande império durante muito tempo... Aí, gente, o meu mapa resolveu me derrubar aqui. Como eles fizeram parte desse grande império por conta de muito tempo... Ai, mapinha, me ajuda, roda aqui. Eles faziam parte desse império aqui, árabe, desse tamanho. Então, quando eles foram buscar aquilo que vocês aprenderam, as famosas rotas para especiarias, eles achavam que eles iam conseguir, vindo aqui pelo Mediterrâneo, chegar nessa região aqui, ó, onde você está vendo a Índia. É um caminho que é muito mais fácil, muito mais rápido. Aí você entende por que aqui no Egito o canal de Suez e por que o tal do Estreito ele é tão importante de Hormuz aqui. Porque são áreas onde facilitam esse escoamento. Eles tentando chegar por aqui, eles não conseguiram. E aí começaram as ideias. Entre as ideias primeiras, Portugal vai dar a volta no tamanho da África. A ideia de Portugal depois é contada como muito mais fácil, mas olha o tamanho disso aqui. Olha Portugal, tá? E olha o tamanho da África. Cristóvão Colombo vai vender para os reis católicos uma ideia de que se você navega para o oeste, você chega no leste. Você consegue entender da Espanha por que ele chega exatamente na ilha de Porto Rico e na ilha de Cuba. Aqui temos o princípio da organização da Espanha acá. Portugal parte para o sur, enquanto de espaços de la busca de la Espanha es una pasada que habería entre los dos grandes océanos, Pacífico y Atlántico. Pero tenemos otro problema acá. En la realidad, la diferencia de tamaño entre estos dos no tiene una pasaje natural. Tentaron por Brasil a partir de un gran río encontrado que lloraban que habría la capacidad de atravesar todo, pero no atraviesa. Tenemos que hablar de el río Amazonas. Entonces la alternativa era solamente por la tierra del Estreito de Magallanes. Mira las distancias que estas personas habían con barquillos. En este punto es central comprender la idea de la colonización. Si tengo gran distancia, si yo tengo gran dificultad, necesito de hacer algún proceso de la localización, de algún proceso que me traerá nuevas posibilidades. Estas posibilidades no fueron simples, pero crearon en este espacio, en este local, fundamental para nosotros, acá, un sistema de exploración. En espacios como el Brasil, la exploración es solamente en la área litoránea inicialmente. En espacios de la cordillera de los Andes,
se descubrirá muy rápidamente yacidas de plomo y plata. Entonces tenemos una posibilidad, después la idea de oro, las posibilidades sí de organización de México, Nicaragua, Guatemala, Puerto Rico, de hacer grandes partes de plantaciones, será un proyecto completamente diferente en esta historia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una idea de una pequeña región, mira, tiene un proceso de colonización. No es rápido, no es simple, tiene una complejidad muy grande, pero la única posibilidad de hacerlo es un proceso lento y continuo, y donde se establece siempre hay un proceso de una imposición fija, una imposición marcada de no permitir nadie de la cultura de los otros pueblos. Hace la construcción efectiva de una nueva España, de un nuevo Portugal en el espacio de las Américas. Pero el proyecto político no siempre tiene la misma oportunidad cuando los días se pasan. Entonces, tenemos una marcación que es diferente a lo largo del tiempo. Si la proposición era hacer una dominación indiscutible, pasamos a tener una modernidad que tiene de un lado la monarquía fortalecida que se expandía a otros continentes, internamente impone un proceso de homogeneizar la fe, vigiar las diferencias, disciplinar las identidades, y lo mismo se hacerá la transmutación para la América. El ideal de la unidad religiosa se intensificó. La marca de hacer el control tiene un nombre que es muy famoso para todos nosotros, que es la idea de la Inquisición. Disciplinar, persecución contra los judíos, contra las personas que hacían otras prácticas religiosas, contra enemigos políticos, hacer un proceso que soy el representante máximo de la identidad y del poder de Dios en la tierra. Esta idea es una marca también muy adoptada por cuenta de los héroes, por cuenta de la forma que, como son presentados, Pisón, Pizarro, los grandes nombres de la conquista de las Américas, gran oportunistas, pero una idea constantemente marcada de que, ay, haceremos, no hacer nada, nadie. O que temos agora é o castelhano ganhando um prestígio como se fosse a força central. Es la marca de la administración, la marca de los pueblos. Pero, ¿será que tudo mais se finda, se cambia? ¿Será que es una posibilidad? Percebemos que no tiene más nada, solamente ahora una historia de la España expandida para todas las Américas. Si esto fue como un proyecto, no es una realidad. Tenemos constantemente un proceso de organización, constantemente un proyecto de resistencia, constantemente un proceso de marcación que no permitirá o no se permitirá la composición, la continuidad de esta imaginação coletiva. Rainha, muito bonitinho, falou pra caramba, entendi, curti, mas assim, se a gente não exercitar um pouquinho, eu vou ficar um pouco travado aqui, eu tô meio com medo se eu tô entendendo mesmo ou não. É justo, acho muito justo. Eu vou colocar um pequeno filme aqui, onde eu quero que desse pequeno filme vocês tentem fazer, vocês tentem traçar, do jeito que vocês conseguirem. Vamos trabalhar com a lógica do letramento,
Qual é a lógica do letramento? O letramento você vai pela sonoridade tentando construir as palavras. Aos poucos você vai entendendo o que o processo, o que significa dessas palavras. Podemos fazer assim? Entenderam o que eu falei ou não? Bora para frente, professor. Tá bom. Vou botar aqui uma pequena película para vocês. Só um segundinho. Professor, pode fazer uma pergunta, na verdade? Deve. Então, essa atividade que você está propondo agora é para a gente tentar transcrever o que a gente entende ou, tipo assim, assistir e escrever, tentar escrever em espanhol sobre o que sobre o que a gente entendeu da cena em si? É isso? Ótimo. Isso. Eu quero que você tente escrever em espanhol do que você entendeu da cena em si. Qual é a lógica mental disso, tá? Você está ouvindo palavras em espanhol, então você está identificando sentidos que muitas vezes você conhece ou que se aproximam. Eu estou fazendo o teu cérebro fazer uma operação onde você sai da ideia de você ver e reproduzir, que era muito clássica antigamente, e eu vou te levar para o campo da criatividade. Você vai tentar ver e vai tentar expressar. A gente, na aula passada, fez um pouco desse exercício, logo no início da aula. Você lembra? Lembro sim, eu lembro sim. Isso. Então, a lógica é um pouquinho, eu estou repetindo o exercício um pouquinho para a gente poder colocar exatamente sobre isso. Tem uma outra possibilidade também, que eu quero ver se eu ainda consigo fazer hoje, como eu tenho ainda meia horinha, eu acho que dá para fazer, que a gente lê um pouquinho. Aí eu vou chamar alguns para lerem um pouquinho para a gente poder tentar. Por exemplo, tem gente que eu sei que está no trabalho, tem gente que não vai rolar, entendeu? Que não vai conseguir agora falar e está tudo bem também. Mas eu queria que a gente tentasse entender um pouquinho desse processo, tá? Perfeito. Então, tá bom. Eu vou até mudar a película, que eu tive uma ideia aqui. Como é que chama? Quem tem filhos aí, certamente já deve ter ouvido um pouquinho isso aqui. Quem não tem, certamente não vai conhecer tão bem assim. Eu já falei na primeira aula para vocês de Madrigal, não? Sobrinhos Vale? Vale? Isso. Igualzinho você está representada lá de nome, né, Luiz? É óbvio. Rainha, você ia mostrar uma coisa mais aberta, por que você mudou para Madrigal? Vou explicar. Madrigal, de alguma maneira, fala sobre esse processo de colonização, só que muitas vezes passa, eu não estou conseguindo ampliar a tela. Vou conseguir. E a família Madrigal, ela passa, de alguma maneira, por isso. O trechinho tem 3 minutos só. Para quem não conhece a história vai falar de uma família que está ali colocada, essa é uma cena mais dramática, da protagonista enfrentando ali a avó em relação ao controle dela. Vamos ver se vocês conseguem ouvir bem. Me diz se o som está saindo legal. Conseguiram ouvir o som? Pra mim tá saindo certinho. Então tá bonito. Vou soltar, hein? Quem quiser ver o filme depois continua, pode vetar, mas agora é só para a gente poder pegar. Conseguem? Sim, então vai lá. Bota onde, rainha? Bota no chat. Então, o fato dela estar falando que a família em si, com toda a história, todo o preconceito que ela vivia ali, o cuidado que ela tem naquela região pelo como é que não é patamar?
historicamente falando, aquilo que ela queria fazer seria estranho. Então, ela teria medo da repercussão, das consequências daquela mudança de padrão, porque ela anteriormente conseguiu isolar aquela região para que todo mundo ficasse salvo. Ahora en otra lengua, Isa. Ah, Intenta, solo una tentativa. Hace una parte menos compleja, pero hace una tentativa. a família é algo muito preciosa que tem a selecionar, prevenir para se manter seguro. Mas que havia a possibilidade dela abrir caminho, latitude, para que desse acessibilidade e tirasse a segurança que havia ali. Sua voz falhou para mim, não sei se só para mim ou para os outros. Vocês estão ouvindo ainda? Ah, sim. Não, no meu ponto de vista é isso, assim, o resto eu não ia aventurar muito. Ya está, muy bien, muy bien. Ahora para todos, ou preferem falar ou vão escrever no chat aí? O que a gente vai tentar? Pode escrever no chat. Ai, vou botar bem na inteligência artificial e tirar onda. Isso, muito bem. O Google aprendeu uma coisa a mais, você não. Bora, tenta aí. Pode escrever ou falar. Quem vai falar? Vou dar um tempo bom da escrita, vai. Rainha, Diga. eu posso falar se tu quiser, assim. Vou Fala, dar a meu cara a caro. tapa. Eu escrevi, tipo, 2 frases. Só que Ótimo. vou me arriscar aqui, já que Por favor. tem ninguém se arriscando. Aí eu vou ler em espanhol porque caliente. Vamos embora. Ya está. Vamos lá. En la escena se nota que la anciana se siente molesta, irritada, pues cree que la chica tiene la culpa de la separación familiar. Después la chica se enfada y todo empieza a desmoronarse. Muy bien, mija. Para mí, increíble. No te diría más que para mí, estupendo. Es una tentativa, no hay una formulación perfecta, hay una formulación de intentar, hacer, rehacer. Es una práctica y la práctica es esto. Muy bien. Obrigado, profe. Estamos juntos. Temos acá. É absolutamente normal, Aline, porque o seu cérebro tem que lidar com operações complexas. Tanto que sempre que você vai estar lidando com língua estrangeira, na maior parte do tempo, você se cansa, a não ser que você consiga um extremo processo de naturalização, porque se você faz muitas operações para poder trabalhar aquilo, então é normal que uma dessas operações trave, mas ela tem que ser treinada. Creo que es una diferencia de generación. La abuela es llena de miedo, intenta poner a culpa a todo de malo que se pasa. Mira bien, muy bien, esto. Tiene hay una discusión por los valores también. Pienso que también hay una complicación por la quiebra de las tradiciones, ¿no? Mira, no tem
el poder o algo especial, pero su abuela trae para ella un peso de no ser como las otras personas de la familia. Creo que hay un problema muy grande con nosotros también por causa de las tradiciones que están rotas. Pienso que sea esto también. Mejor no diría. La construcción hecha por esta película trae un importante debate sobre las tensiones de la generación que tiene una marca muy grande en la reproducción más corriente de la Disney por cuenta de una cuestión que está en los lares, en las casas, que está en el día a día, la diferencia de marcas de lecturas del mundo entre generaciones, donde no necesariamente uno y otro es malo y otro bueno. En la escena final de esta película tenemos la reconciliación en que Mirabel comprende el aspecto de la abuela y la abuela comprende que Mirabel hace lo mismo papel que ella también lo había hecho cuando una niña muy joven no tenía su marido más, que hace un proceso de protección, hace un proceso de reconstrucción. Entonces, había una marcación de resistencia en la origen y un proceso de diferenciación que no necesariamente desconstruye el valor. Y eso es muy importante, perfecto. Vamos, la película aborda el drama familiar, los problemas de aceptación entre los miembros de la familia. Los miembros de la familia. También nuestro distanciamiento entre la joven y abuela matriarcal. El choque de Mirabel en la joven indefensa con sus valores innovadores y su abuela, el centro de poder de la familia, aferrada ciegamente a la tradición. Muy bien. Mirabel y su abuela están discutiendo sobre poderes. Achou que tem algo certo aí. Tem sim, tem sim. Se puede percibir un proceso de emancipación de la niña dentro de un contexto familiar, presión interna y exigencias derivadas de la perspectiva de cumplir com determinado rol social. É legal que a gente vai misturando algumas palavras e é a coisa mais normal do mundo. Uma vez eu estava em um desses momentos, e eu fui questionado exatamente por isso. Alguém fez referência a Papai Noel e eu fiz a referência a Pai Natal, e a correção foi: a gente vai entender, relaxa. E a língua é isso, é muito do papel de gerar esse entendimento necessário, não necessariamente essa ruptura. Vocês foram sensacionais. Ainda brincando sobre isso, uma boa forma da gente sempre brincar e entender, olha como é que a capacidade de entender, mesmo com a sonoridade, ela aparece quando a gente tem algumas coisas interessantes. Minhas filhas adoram essa parte. Acho que não. Tava tão sem inventar moda. Vamos de novo. Una de las más fantásticas oportunidades para la comprensión de estos momentos es la música. Sola mejor lo punto. Cuando hablamos sobre el proceso de implantación de una lengua como una forma de imposición, tenemos el proceso siempre muy marcante de que todos los elementos de esta cultura marchan en organización
hacen un cerco en todo el pasado, tentando hacer un proceso de división. Esto es listo, esto no es listo. Esto es parte de nosotros, esto es barbarismo, es indígena, es cualquier otro elemento que no es parte de nosotros. Entonces, cuando tenemos el proceso de imposición, traemos junto las formas de tocar las canciones, traemos junto los instrumentos de los marcos musicales, traemos mucho la manera de lidiar con la musicalidad. Pero el primer proceso de la resistencia casi siempre es la forma como la cultura, es la forma como las personas, es la forma como los pueblos hacen una reconstrucción y una revalorización de la música. En esa parte de la película hacemos la mirada de todos los principales ritmos que marcan la Colombia. Tenemos el mambo, el salsa, el reggaetón, tenemos elementos relacionados, una batida no es funk, es otra que una especie de un ricky rock, tiene otro nombre que no me recuerdo ahora. Y tenemos una marcación que es lo mismo en todos los espacios, siempre una forma de resistir delante de todas las fuerzas que se hacen acá. Y esto es fantástico. Entonces, cuando hablamos, tenemos el proceso de la marcación, es muy rico, es muy rico. Pero, Reina, ¿qué me indicas que faça? Porque no me ayudó. Ah, no. Ah, es una música infantil. No hablamos de Bruno, no hablamos de Bruno. Mira, si estuviese acá, estaba como cantante aquí, estaba. No hablamos de Bruno, no. Se hacen la marcación de tienen o ponto, a marcação, a escolha é completamente de vocês. Pega uma música, bota essa música em espanhol e bota a legenda. E canta. Que isso, né? Pelo amor de Deus, vou morrer de vergonha. Canta! O teu cérebro vai associar um momento de prazer, o teu cérebro vai associar um momento de leveza, o teu cérebro vai associar um momento de troca, o teu cérebro vai associar, canta. Canta. Você vai ver que você vai conseguindo e pegando as palavras, aumentando o vocabulário de uma maneira muito leve. Ela recorre, muestra el fragmento de Mirabel, concluye para su abuela, nadie, la familia es tan bueno como ella. Refleja una búsqueda de su propia identidad. Muy bien. Sem áudio, sem áudio. Habla, muito bom, Bruno. É isso aí. Essa parte foi mais difícil, nas partes mais rápidas, difícil de compreensão. Esqueci de dizer uau. Muito bem. É isso, tem que se expor, tem que chegar, tem que tentar. Canta e pareça ridículo cantando, mas canta, vocês vão ver que faz diferença. Eu vou fazer um último exercício antes da gente ir. A aula que vem a gente vai mergulhar nas Américas, tá? Eu começo normalmente pelo Caribe, vou pegar algumas regiões, eu vou falar de Haiti e Santo Domingo, para mim são regiões, vou até registrar aqui, ó. Haiti e Santo Domingo, mas Cuba, aula que vem. Que aí já fica marcadinho para todo mundo que chegar depois, quiser jogar no grupo para lembrar lá também, é bom. Eu tinha contato com ela desde 16 anos, tenho 29 agora, imagina o primeiro dia. Sim, cara, eu já contei para vocês essa história. Quando minha orientadora falou, ó, consegui uma bolsa, você vai para a Espanha, eu falei para ela, eu não consigo, eu não sei. Ela falou, pô, você está fazendo isso há quanto tempo? Eu sei lá, mano, não consigo não. Ela falou, então tá bom, vai sem conseguir mesmo. Fui lá e a gente trabalhou, e a gente fez, a gente chegou, e é sobre isso, tá?
Não, nos primeiros dias o pessoal virava para a minha líder, que já estava trabalhando com eles há um tempo, e falava, tipo, explica para ela. E eu, tipo assim, gente, eu entendo o que vocês estão falando, eu só não consigo falar, porque falar é difícil. E é isso, é exposição. Quanto mais você se expõe, mais você vai pegando os trejeitos da língua. Eu imagino que você vai chegar nisso quando for falar do resto da América Latina, mas eu percebi que eles têm tipo uma gíria lá no Chile que eles usam cachai. Nunca tinha escutado essa gíria antes. E eles usam o tempo inteiro. Aí eu fui pesquisar e cachai é basicamente o nosso, entendeu? Exatamente. E é muito doido, porque você vai tendo várias. Cara, o bale em Portugal. Em Portugal. E aí depois tu vai ver que o bale é da Espanha. E aí tu vai dizer assim, pô, só que troca, e vai ficando. E é sobre isso. Entendeu? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui para botar. Se bem que 27, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu já tinha passado o livro para vocês. Tentem ler o Veias Abertas da América Latina. Eu vou pegar o Veias Abertas da América Latina para a gente fazer esse exercício na aula que vem também. Eu sei que tem gente que fica com o horário contadinho aqui perto do almoço. Quem tiver o horário mais livre, abre o tema 2 que está aqui, que eu subi para vocês, o de sintagma. É o 2 que é o sintagma? Deixa eu ver. Não, funções gramaticais. Dá uma olhada em funções gramaticais. Quem tem tempo, não vai embora, não, porque vai fazer toda uma ajuda, vai aproximando da língua. Aproveita que vocês estão quentes, tá? Posso fazer assim? Posso deixar, então, o Veias Abertas da América Latina para a semana que vem e a gente fecha dessa forma? Manda aí, se nós conseguir, nós fez, se nós não conseguir, nós tenta de novo e assim vai. Então tá bom. Então tá bonito. Meu povo, vou me despedir de vocês por hoje. Semana que vem não temos aula, mas na próxima a gente está junto aqui, tá? Valeu. Perfeito, valeu, prof. Abraço. Obrigada. Fala, Isa, não entendi. Hasta luego. Hã? Hasta luego? Ah, está, muito bem. O motor roncou aí do lado, quase que o hasta luego eu não consegui, mas depois eu entendi. Muito bem, graças. Adeus a todos.